Bom dia! Hoje quero falar um pouquinho sobre vida eterna. Mas antes, quero pedir você que visite o meu canal no YouTube, Cadê Cabeleireiro, e se inscreva e compartilhe os conteúdos que lá estão. Tem vídeos como esse, e tem músicas que são composições minhas. Tem umas que estão gravadas por padres e tem algumas gravadas por outros cantores. Visite, se inscreva, assista, curta e compartilhe os vídeos que lá estão. Desde já, muito obrigado. Muito bem, vamos ao assunto de hoje. Vida eterna. Para começar essa conversa, eu vou te fazer umas perguntas. Você sabia que para você nascer, para você vir a existir, precisou existir um pai, uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 nonavós, 2048 decavós. Isso só nas últimas gerações, nos últimos 400 anos. Precisou existir esse mundaréu de gente para que você viesse a existir, para que você viesse a nascer e fazer parte desse espetáculo imperdível que é a vida e que ainda é eterna. E tem mais perguntas. Você sabia que esse mundaréu de gente, desses últimos 400 anos, essas 4.094 pessoas que existiram antes de você, estão aí dentro de você, está aí em você, está no seu DNA? Você sabia? Sim, está. Isso é uma prova de que a vida é eterna. Por quê? Porque esse mundaréu de gente está no seu DNA, está em você. Eu falei só dos 400 últimos anos, né? Mas, se voltarmos lá no início da criação, desde o primeiro homem e a primeira mulher, estão todos em seu DNA. Então, é uma ilusão a morte. Na verdade, ela nem existe. As pessoas morrem um corpo, mas aquela pessoa já está no DNA da outra pessoa, está viva na outra pessoa. Uma outra coisa que prova que a vida é eterna é que nada se perde, e sim tudo se transforma. A folha ou o galho que seca de uma árvore, ele cai na terra e não se perde, não é excluído. Ele se transforma em adubo, do melhor adubo possível, adubo orgânico, e alimenta a si próprio, que é a árvore de qual ele foi deslocado. E se uma árvore inteira seca, ela também se transforma em outra coisa, que é o adubo orgânico. Um exemplo, uma jabuticabeira. A essência dela é a jabuticaba. Todas as árvores que existem de jabuticabeira no pomar é a mesma coisa, é jabuticaba. E morrendo a árvore,
ela alimenta a si mesma, que se faz presente nas outras jabuticabeiras ou na jabuticaba, né? É um processo lindo e eterno de transformação. Outra coisa interessante é o processo eterno da vida e a cadeia, a corrente. Nós somos um com o todo. Precisamos tratar bem, respeitar e cuidar de tudo e de todos, até mesmo da natureza. Uma minhoquinha parece insignificante, mas se acabar todas as minhocas, o planeta ficará com deficiência. E assim sucessivamente, a abelha, o passarinho, né? E o interessante é que tudo é uma programação da vida, porque a vida mesmo é o Espírito Santo, está lá na Bíblia. O Espírito Santo é vida. Então o Espírito Santo é que promove tudo isso. E ele programou as coisas. Eu vou dar um exemplo. O João de Barro é programado para construir sua casinha de barro. Ele não faz ela de outra coisa, de forma nenhuma. Aí vou dar só 2 exemplos. O coleirinho, ele faz seu ninzinho com raizinhas, raminhos. Já não consegue fazer com barro nem com outra coisa. Por quê? Porque ele é programado para isso. E não vou aqui alongar muito, mas o passarinho que se alimenta do inseto, ele faz controle ambiental alimentando do inseto. O passarinho que come fruta, ele acaba contribuindo com o espalhar a semente, porque ele deixa a semente cair em algum lugar, ele come aqui, voa para lá, de lá a semente cai e acaba promovendo um cultivo inconscientemente, porque ele é apenas programado. O único ser que tem consciência somos nós. Os outros não sabem nem que existe, eles são uma programação. Pois bem, vamos falar um pouco mais de nós. Os animais, toda a criação é uma programação do Espírito Santo, que programou. Porém, o ser humano, o Espírito Santo é Deus, né? Porém, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ao fazer o corpo humano, ele criou uma morada para ele mesmo. Então, por sermos imagem e semelhança de Deus, pelo nosso corpo ser o templo dele, Deus habita em nós, em cada ser humano. E concluímos que o Espírito Santo é o eu de toda a humanidade. E o ser humano tem a vida eterna por isso, porque o Espírito Santo é a vida eterna. Então o nosso eu é a vida eterna, é o Espírito Santo. Mas nós sabemos que a Sagrada Escritura fala de não ganhar a vida eterna, não chegar à vida eterna. O que está sendo falado? É porque nós temos, além do corpo, nós temos uma alma, que é a capacidade de receber, de entender, acolher, receber esse Espírito Santo, que é a vida eterna. Mas quando a nossa alma morre, ou seja, nós perdemos a capacidade de receber o Espírito, aí nós não estamos plenamente vivos. Aí nós passamos a perambular, atormentado pela confusão dos nossos pensamentos. Porque o ser humano que não entende, não acolhe, não recebe essa dádiva que é o Espírito Santo, ele vira um zumbi. Ele perde o sentido da vida. Ele passa a ser uma espécie de demônio ou possuído pelo demônio. Ele
fica zumbizado, atormentado interiormente pelas confusões dos pensamentos, gerando maus sentimentos, consequente más atitude, e é recíproco. Quanto mais se faz o mal, mais se sente mal e mais vontade de fazer o mal tem. Então esse ser humano perde a vida eterna, que é o Espírito Santo vida. O Espírito Santo é uma sabedoria. E a sabedoria é uma junção da inteligência e o amor. As duas coisas habitam em nós, que é a inteligência e o coração, o bom sentimento. É só a gente ajuntar essas duas coisas que ficaremos espiritualizados, ou possuídos pelo Espírito Santo, ou vivos plenamente e exalaremos vida abundante e eterna para os demais, para o mundo. Pois somos a imagem e semelhança de Deus, então somos vida eterna, porque o nosso eu é a vida eterna, que é o Espírito Santo Deus. Então, como fazer para alcançar a vida eterna? É, desde já, ajuntar a cabeça com o coração. Nos enchermos de sabedoria, do Espírito Santo, que é uma sabedoria, que é a vida, e assim nós enchemos de vida e passamos a cuidar da vida, a promover vida. Porque a pessoa que se afasta do Espírito Santo, que deixa a alma morrer e se afasta do Espírito Santo, não acolhe, ele promove a morte. Que morte? A morte da alegria, a morte da fé, da alegria, da felicidade, da paz, da amizade, da credibilidade, e assim vai matando todas essas coisas, até mesmo pode chegar a matar o corpo dele mesmo ou do outro. Mas, ainda vivo, tem gente que já perdeu a vida eterna, que é o Espírito Santo. Porém, está escrito, aquele que se arrepender será salvo. Então, qual que é o processo? É voltar para a nossa essência, acolher essa dádiva que é o Espírito Santo que foi colocado em nós e fazermos comunhão com Ele, vivendo com muita fé, com muita gratidão, com muita humildade, com muita compreensão, com muito perdão e com muita caridade. E assim seremos honestos, seremos harmonizados, teremos muita paz, muita alegria, muito encanto, nos encheremos de vida e a vida eterna que está em nós, que é o Espírito Santo, exalará para os demais, nossos irmãos, e cuidaremos, e cuidar é sustentar a vida, é manter a vida. Então, quando nós entendermos isso e nos dedicarmos a cuidar dos irmãos e de toda a criação de Deus, nós estaremos cheios de vida e sustentando a vida, porque aí o nosso eu, que é o Espírito Santo, é que estará, que é o Espírito Santo e é a vida eterna, estará agindo em nós eternamente. Amém?